Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. A princípio vamos ler só alguns versículos do 26 ao 33. Primeiro Reis 12. Glória a Jesus. 12, primeiro Reis 12. 12, 26 ao 33. Amém? Encontraram aí? Achou? Amém? Diz assim, ó. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Santo Deus, fala, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus amado, nos ajuda nesta noite a ouvirmos a Tua voz, sermos tratados e alimentados pela Tua palavra. Pai querido, quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse camarada aqui, do nada, né? Às vezes as pessoas são chamadas. Esse camarada, nós vamos ver aqui agora, Jeroboão foi chamado por Deus, né? Assim como Saul foi chamado por Deus, mas depois eles se desviam, né? Aí às vezes a pessoa assim não entende por quê, não entende por quê que Davi é chamado segundo o coração de Deus, né? Como eu falei pela manhã. Pessoas chamadas por Deus, irmão, não quer dizer que ela vai perseverar até o final. E às vezes, por exemplo, Saul tinha tudo para ser uma pessoa boa, porque ele era uma pessoa humilde, ele não se achava digno de ser rei. Quando Deus chamou, ele se escondeu atrás das malas e tudo mais, né? E Deus precisou falar onde é que ele estava para poder chamá-lo para ser rei. Mas depois a pessoa se perde de tal maneira que começa a afrontar a Deus, começa a se achar igual a Deus, né? Porque é rei, começa a se achar igual a Deus. É mais ou menos isso que Satanás achou que era igual a Deus. Ele começou a achar que era igual a Deus já no céu. Ele achava que era igual a Deus e já começava a fazer as coisas por conta dele e arrebanhar os anjos do céu por conta dele. Tanto é que quando ele foi expulso, a terça parte dos anjos do céu, olha só, é muito anjo, é demônio, viraram demônio, né, esses anjos. Então a terça parte caiu com ele. Então
ele se achava que é igual a Deus. E nós vamos ver aqui nesse texto, né, aqui na história de Israel, né, que se aplica à nossa vida hoje, porque senão, né, tem que se aplicar à nossa vida hoje, que o alvo do adversário, o coração dele ainda continua o mesmo. Ele continua se achando igual a Deus e pior, e levando-nos também ao caminho da perdição, a nos afastarmos também de Deus. Amém? E a intenção desse fim dos tempos aí que a gente está vendo aí, eles querem proibir Bíblia, querem proibir crucifixo, tudo que se refere ao cristianismo, eles querem proibir. Ninguém está falando nada de judaísmo, ninguém está falando nada de islamismo, ninguém está falando nada de budismo, ninguém está falando nada de religião. Só estão se levantando contra o cristianismo. Por quê? Porque só tem dois povos na terra: o povo de Deus, que é o cristão, a igreja do Senhor, e o mundo. Dois povos: os salvos e os não salvos. Agora, dentro dos não salvos, tem essas religiões todas embutidas. É como nós vimos aqui na política, né? Juntou todo mundo de um lado contra o outro. O mesmo acontece no sistema cristão, no sistema espiritual, no mundo espiritual. Todas essas religiões, elas vão se associar. Só a verdadeira religião, o verdadeiro Cristo, não vai se associar com eles no final dos tempos. E isso é bíblico, isso vai acontecer, né? Mas a gente já começa a ver aqui, nesse livro de Reis, né? Voltando um pouquinho, antes de nós entrarmos no livro, no primeiro Reis, aqui mesmo, no capítulo 11, versículo 9 até o versículo 13, diz assim, ó: a ira de Deus contra Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Olha só, Salomão viveu quanto tempo, né? E Deus lhe apareceu só 2 vezes, em sonho. Então não é igual essa pessoa que vê Deus toda hora para falar com Salomão, o homem mais sábio da terra, Deus já apareceu para ele 2 vezes para falar com ele. Amém? E acerca deste assunto, ele tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não farei por amor de Davi, teu pai. Ele não vai desmanchar o reino de Salomão, mas vai tirar do filho dele, por amor, não por causa de Salomão, por causa de Davi, né? Teu pai, da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Olha só, Salomão foi escolhido. Davi falou isso, que Salomão foi escolhido. Dos filhos dele, quem ele escolheu foi Salomão. Deus falou assim: Salomão, meu filho, ainda jovem, foi o único que o Senhor escolheu, né? Escolhido pelo Senhor, irmãos, mas já não tinha um coração igual ao coração de Davi. Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus porque era perfeito, mas porque era disposto a se arrepender. Ele amava Deus, amar Deus de tal maneira, entendeu? Ele amava tanto a Deus que se a pessoa apontasse um pecado contra Deus, ele já se sentia, ia fazer um sacrifício para Deus, ele queria dar tudo. Peguei tudo que tem dentro do Senhor, porque ele amava Deus. Deus falou que ele não ia fazer. Agora já Salomão já não entrou na mesma linha, e Deus falou isso com Salomão. Das 2 vezes que Deus apareceu a Salomão, quando foi consagrar o templo, ele falou isso: se procederes bem, se andares no caminho de Davi teu pai, eu vou abençoar esse reino, eu vou abençoar as orações feitas nessa casa. E aí a casa caiu, no literal, né? A casa caiu. Cadê a casa? Cadê o templo de Jerusalém? Salomão não andou no caminho do Senhor. Aquele montão de esposa, aquelas 1000 sogras que ele tinha, né? Porque uma sogra já é complicado, o cara tinha 1000 sogras.
pessoa tem que pensar nisso também. Pensou só na bênção, né? Mil esposas, mas e a sogra que vem junto? Aí, mas tirando a brincadeira, ele se deixou levar pela idolatria das mulheres, das alianças que foram feitas, porque essas esposas não eram só esposa, não era só questão de homem e mulher, mas eram alianças que ele fazia com os reinos em volta, e não tinha luta. Aí, se você continuar o texto aqui, Salomão, se você continuar a leitura bíblica aqui de Salomão, não precisa agora, que não é o assunto nosso, você vai ver em casa, que aí Deus levantou um adversário para Salomão, que não tinha. Deus levanta um adversário para Salomão, e Salomão vai ficar nessa luta até morrer, entendeu? Acabou a paz, tirou a paz dele. Aí às vezes você não sabe o que aconteceu, né? Foi Deus que tirou a paz. Ele levantou um adversário, ele colocou um espinho na carne de Paulo, porque Paulo era um homem terrível, Paulo queria matar os cristãos, e Deus fez um chamado para ele de sofrimento. Ele vai ver o quanto importa servir o Senhor, e para começar deixou um espinho na carne dele, e ele diz que aquele espinho os bofeteava dia e noite, ou seja, era algo que envergonhava ele, era algo que sei lá, se envergonhava, se fazia mal para ele. Ele não sentia, ele fazia a obra de Deus, mas ele tinha um espinho na carne, até mesmo para não se ensoberbecer, irmãos. Às vezes Deus permite um espinho na nossa carne para não nos ensoberbecermos. Amém? Porque aí Deus deixa Salomão nessa batalha toda e fala: vou tirar o reino do seu filho, mas vou deixar uma tribo com ele. E aí, nós vamos agora nesse versículo 33 aqui, desse mesmo capítulo, antes de voltarmos, no versículo 29, diz assim, sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão, eu quero fazer esse contexto aqui para a gente entrar no Jeroboão de novo. Saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestindo uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. Por que ele fez isso? Ele frisou, ele fez questão de frisar. Por que ele tinha que falar que ele estava vestindo roupa? Nem precisava falar da roupa dele, ainda falou que é uma roupa nova, né? É uma roupa nova. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Olha só, às vezes o chamado de Deus, né, ele envolve um custo, envolve alguma coisa. Aqui nesse caso aqui, ele frisou bem que a roupa dele era nova, o profeta pegou e rasgou em 12 a roupa nova dele. Mas não vamos entrar nesse detalhe, no estudo mais minucioso disso. Vamos ver aqui, e disse a Jeroboão: toma para si 10 pedaços. Pegou 10 roupas, porque quando ele falou lá para Salomão, Deus falou através do profeta, ele falou assim: eu vou rasgar o reino. Essa aqui, como assim rasgar o reino, né? Aí ele vem aqui, rasga as vestes de Jeroboão em 12 e dá a ele 10 vestes. Ele faz 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote. Ou seja, aquilo que eu falei para os irmãos, para Deus o adultério é isso, né? Quando a gente compara aquela figura que nós pregamos a respeito do casamento, é isso, deixou de adorar a Deus para adorar Astarote, Deus feito por mãos de homem. Isso entristece demais Deus. Astarote, deusa dos sidônios. Aquemós, deus dos moabitas. Tudo Deus de letra minúscula. E a Milcom, deus dos filhos de Amon. Olha quantos deuses Salomão se dobrou diante dele. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que era reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Olha só, sempre usando Davi como exemplo, né? Mesmo com todo o pecado de Davi, mas Davi não adorou outro Deus, irmão. Quando eu costumo orar, eu falo para Deus assim: Senhor,
Eu não sou perfeito, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou cheio de defeito, irmão. Eu peco, às vezes eu extrapolo, às vezes eu fico meio agitado, fico meio nervoso, às vezes eu dou uma resposta meia áspera. Essa semana a mulher falou assim: você já falou isso, eu fiquei meio irritado, falei, vou falar de novo. Aí falei de novo, e ela ficou quietinha. Mas depois eu me arrependo de ter feito isso, de ter falado assim grosso com ela, né? Mas é porque ela faz isso. Aí mas quando eu vou orar a Deus, irmão, eu peço perdão a Deus e falo: Senhor, só uma coisa eu tenho no meu coração: eu não tenho outro Deus diante de Ti. Pode passar o que for, a luta que eu estiver passando, que eu não busco recurso em lugar nenhum, a não ser em Deus, a não ser em Deus. Eu não tenho adoração por nada, por filho, por mulher, por neto, nada eu coloco acima do meu Deus, nada. E que é o que Jesus falou, amém? Quem não largar mãe, filho, mulher, por mim não é digno de mim. Ou seja, não é lá, é nesse sentido de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Então pode estar passando, era o caso de Davi, era pecador, não era perfeito, mas ele amava a Deus, assim, não tinha outro Deus além dele, além do verdadeiro Deus. Bom, aí voltando aqui o versículo 12, no versículo 26, agora o texto, entrando no texto, e disse, né? E disse, depois o irmão lê o contexto todo aqui, que ele entende melhor ainda, né? Mas eu vou tentar só melhorar aqui um pouquinho para nós. Ele diz assim, e disse Jeroboão no seu coração, olha só, o profeta deu 10 tribos a ele. 10 tribos é mais do que uma tribo, né? Porque só tinha uma tribo e meia, não tinha mais 12, porque uma era 11 e meia, porque tinha uma misturada, então essa ficou 1 e meia mais ou menos lá com Judá. Mas ele ficou com 10 tribos. 10 tribos. Poxa, 10 tribos, irmão. Deus colocou na sua mão 10 tribos. Você não era nada. Você não tinha onde cair morto. E Deus vai e te levanta do nada. 10 tribos. Isso fala da grandeza de Deus em nossas vidas. 10. Por que eu vou ter medo de um povo com uma tribuzinha só? Por que ele falou assim, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino a casa de Davi. Ou seja, o homem recebe de Deus, ficou muito mais tribo e ainda assim teve medo do adversário. Maior, irmãos, é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E se fosse o contrário, se Deus tivesse colocado uma só tribo para ele, ainda assim ele devia confiar no Deus dele. E ele é Deus de muito e Deus de pouco, né? Às vezes eu fico vendo aquela pessoa, Deus de perto e Deus de longe, né? O hino, aí eu vejo a pessoa, já comentei isso, às vezes a pessoa quer consertar um hino, é Deus de perto e Deus de longe também, né? É Deus de perto e não de longe. Aí a pessoa quer consertar, fala, não, é Deus de longe também. Não, meu irmão, quando você fala é Deus de perto, quer dizer que não tem lugar longe para ele, já está incluído. É Deus de perto e não de longe, quer dizer, que nada está longe dele, nada está fora do alcance dele. Aí a pessoa é tão espiritual que quer corrigir o hino do rapaz. Meu Deus, não tem lugar longe para o Senhor, para que fazer essa redundância? É de longe também. Não tem lugar longe, não tem causa impossível, não tem adversário para ele. Por isso confiamos nele. O Deus de Israel é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Não tem, mas está demorando. Espera nele, irmão. Está demorando, mas quem tem o controle é ele. Quem tem o controle é ele. Jeroboão, na primeira prova, já se mostrou enfraquecido. Se você se mostrar enfraquecido, grande será a sua derrota, diz a palavra. Amém? E quem foi o Deus que deu a ele, o Deus de Davi? E ele fala assim, agora
tornará o reino a casa de Davi. Se este povo, e se tornasse, se fosse a vontade de Deus tornar, tornou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse essa a vontade de Deus, mas não é. Às vezes nós queremos adivinhar o que Deus vai fazer. Confia nele. Deus não está brincando. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não dá um negócio aqui para tirar aqui, a não ser que entre por esse caminho que ele vai entrar aqui agora. Senão, tem que confiar no Senhor. Se tu não pecou, se não desviou do caminho de Deus, né? Se não está na prática pecaminosa, ou se pecou, mas se arrependeu, confessou seu pecado a Deus, se arrependeu, por que você vai ficar com medo? Porque, sabe, eu tenho dito para os irmãos, a ira de Deus dura até o momento do nosso arrependimento. Isso é vinculado. Se arrependeu, Senhor, mas eu não vou mais fazer isso que eu ia fazer com ele. Eu ia fazer se ele ficasse no pecado. Eu ia mandar ele para o inferno se ele ficasse no pecado. Eu ia matar se ele ficasse, mas ele se arrependeu. Se este povo subir, versículo 27, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, e Roboão, que era o rei e o filho de Salomão, Jeroboão é o outro, tá? Que Deus deu, que não é filho de Salomão. Deus tomou do filho e deu a Jeroboão, mas o nome do filho de Salomão é Roboão, parecido, né? Um é Jeroboão, o outro é Roboão. Então Roboão, rei de Judá, de uma tribo, tá? E me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá, preocupado que o povo vai matar ele, né? E que o povo vai cultuar, porque o povo ia a Jerusalém para cultuar a Deus, irmãos, para cultuar a Deus. Por quê? Deus deu a ele um povo, umas tribos, as 10 tribos, para ele governar. Não é para ele ser Deus dela, não. Só para governar. Amém? Não é para ele ser Deus dela. O Deus continua sendo Deus. Em Judá, em Samaria, onde ele estava reinando, em Betel, em Dan, não tinha que fazer bezerro nenhum. Deixa o povo adorar. Se ele é um rei fiel, confiante em Deus, ele até promovia excursão. Vamos lá, fazia paz com o Roboão. Não, meu filho, tem que deixar o povo entrar aqui também, porque o Deus é o mesmo. Ele devia brigar nesse sentido, que o Roboão quer tomar a tribo dele, ou não quisesse deixar o povo ir lá, aí sim que ele tinha que brigar. Não, deixa o meu povo entrar aí para adorar o Senhor. É o mesmo Deus, o nosso Deus, o templo está em Jerusalém. E brigar nesse sentido. Mas não. O texto diz assim, versículo 28, assim tomou conselho. Olha só, ele não fez por conta dele. Por isso a palavra diz assim no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio e que não se aconselha com eles. Amém? Parafraseando, né? Não se aconselha com ele. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado aonde você se aconselha. Às vezes não é pessoa, às vezes é internet, às vezes é zap, às vezes é TikTok, às vezes é alguma coisa que você vê e você já bota a sua esperança naquilo. E é verdade, a pessoa está falando a verdade. Ele puxa umas passagens bíblicas, solta, porque o adversário tem habilidade nisso. Ele vai puxar a passagem que vai complicar, que vai confundir o seu entendimento. Tentou fazer isso com Jesus. Tem os filhos de Deus e tal, aí Jesus, nem só de pão viverá o homem. Aí Jesus, profundo conhecedor da palavra, né? Satanás não conseguiu, mas ele vai tentar fazer isso. Então cuidado com os conselhos, né? Ele tomou conselho, pelo jeito tomou conselho com as pessoas erradas. Amém? Com as pessoas erradas. É assim, então ele não fez assim só por conta dele, ele tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Por que ele fez 2 bezerros de ouro? Agora você vê como é que é o inimigo. O inimigo faz
Eu não aguento, irmão. O inimigo faz você adorar o churrasco. Bezerro, irmão, é para você passar a faca nele e chamar o pastor para a gente queimar lá naquela casa cheia de bandeira lá, né? Mata um bezerro lá, hein? É para isso, é para adorar o rato não, lá na Índia, encher de adorar rato, adorar boi, adorar não sei o quê. E por que ele fez dois? Porque quando o povo, esse bezerro de ouro era um deus egípcio. Me fugiu o nome agora, Ares, um nome assim. Um nome assim, fugiu o nome agora. Mas era um deus egípcio. E eles adoravam o bezerro lá. Esse bezerro era um dos deuses. E quando o povo saiu do Egito, e Moisés demorou para descer a montanha, o que eles fizeram? Moisés, é melhor a gente se garantir, vamos fazer aqui o nosso bezerro, né? Que nos tirou do... Olha só, aí fizeram um bezerro. Ele aqui, e ele não prestou atenção na palavra, porque Deus puniu aquele povo no deserto. Aí ele foi e fez dois, que é para dobrar, que é para garantir que o povo não ia fazer. Colocou um em Dan, nós vamos ver aqui agora, e um em Betel, o povo adorar bezerro. E ele diz assim, irmão, aquilo que eu falo para vocês, olha o Satanás. Aí você tem que ver o texto e pensar nas artimanhas do Satanás. Porque essas coisas estão acontecendo, essas batalhas estão acontecendo no mundo espiritual. E ela vai se manifestando aqui no nosso meio. Vai se manifestando na realidade. Porque ele diz assim, e disse-lhe, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Olha só, poxa, não vai para a igreja hoje não, um monte faltou hoje. Você dorme um pouquinho, o pastor botou o culto 10 horas da manhã, chovendo, vamos descansar, vamos ficar em casa. Mas porque ele está falando aqui, demonstrando estar preocupado com o sacrifício do povo, de se cansar. O Satanás é terrível, irmãos. Não está preocupado com isso não. Ele quer te levar para o inferno e fica achando, fazendo que é seu amiguinho. Não há amizade entre nós e as trevas. Não tem como, luz não mistura com treva. Deus falou que, porém, inimizade entre ti e o filho da mulher. Não tem como, isso é uma inimizade estabelecida por Deus. Olha que Deus é amor, hein? Deus não é amor, irmão? Mas quem foi que estabeleceu a inimizade entre nós e Satanás? A cobra. Deus. Não quero você com esse menino daí da vizinha aí. Não é isso que ele fala para o nosso filho? Não quero você andando com aquele menino lá na esquina, né, que gosta de fumar um negócio. Não quero você fazendo isso, aquilo lá. Quando o pai falar não quero, está estabelecendo, quer dizer o quê? Que não quer que você fique de amizade com aquele menino. Porque você está querendo criar o seu filho de um jeito, está querendo que o seu filho seja uma pessoa de um jeito, e aquele menino já está largado, o pai dele não está ligando para ele, o pai dele não ama eles, está deixando eles na esquina fazer o que quer. E aí se eu deixar o meu também, amém? Mas o nosso Pai, o nosso Deus, é o nosso Pai, que corrige o filho que ama, e estabelece as regras sobre as nossas vidas. Ele tem estabelecido. Vai subir a Jerusalém, tem que subir, irmão. Cansa. Vai fazer o que em Jerusalém? Aqui, vem aqui, olha os teus deuses aqui, olha, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha como é que o Satanás é mentiroso. Deus fez chover até canivete lá naquele lugar, trazendo para a nossa linguagem hoje. Rebentou com tudo, acabou com as águas, só no lugar, agora a irmã falou outro dia, né? Só no lugar deles. No lugar do povo de Deus não acontecia nada. Vendaval está lá, aqui está serena. As pragas estavam lá, no povo de Deus não estava acontecendo. Deus fez 10 pragas naquele lugar para arrasar com aquele lugar. Deus tirou o herdeiro do trono de Faraó, não teve herdeiro, e nem Faraó, tirou até o Faraó do trono, afogou ele no rio, no mar vermelho.
Matou o filho dele e afogou ele no Mar Vermelho. E agora, quem é que vai herdar? Tem que procurar um parente lá para reinar. Já observaram isso? Que não ficou sem reino o Egito, porque foi enfrentar o Senhor. Gamaliel falou assim para os fariseus: se essa obra for de Deus, que nós não venhamos nos encontrar lutando contra o Senhor. Porque dura coisa, meu irmão, é lutar contra o Senhor. Ficar contra o Senhor, não tem adversário para ele. Hein? Não tem força que resista a ele, não tem nada que possa com ele. Então, dura coisa é o camarada. E ele fala assim: eis aqui o teu Deus. Falou isso no paraíso, não foi? Não, você vai ser igual a Deus, ó. Então, a habilidade do adversário é mentir. E sabe o que acontece? Ó, o povo aceita. O povo aceita. Por isso tem igreja, para ensinar, para ministrar a palavra, para trazer a verdade para você. Porque sem a verdade o povo se corrompe. O povo se corrompe. Porque nós vamos ver aqui que o povo estava indo mesmo para Betel fazer sacrifício, adorar o bezerro. Falou que era fácil para ele. O rei, esse rei é tão bacana, esse governante é tão bacana, está preocupado com a minha saúde, está preocupado com o que eu vou comer, está preocupado, e depois não te dá nada que falou que ia dar. Mentiu para você, falou que aquele era o seu Deus, e que ele que te tirou do Egito, ou seja, ele que fez a obra na sua vida, quando na verdade a gente sabe que não foi, porque não tem Deus, não tem outro Deus. Tudo que aconteceu, irmão, de bem ou de mal na nossa vida, o crédito é do Senhor, até o mal. Porque quem fez aquela arruaça na vida de Jó foi Satanás. Mas Jó falou assim: ó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Não botou a culpa em Satanás. Quem sabe que o Satanás não tem poder para fazer se Deus não deixar. Então o crédito é de quem? Quem manda. Já viu? Tem um crime aí, fica querendo saber quem é o mandante. Então o mandante é Deus. Quem manda é Deus. Não tem nem conversa. Satanás tem prazer em fazer o mal, e Deus permite, porque a autoridade está com ele, e ele deixa isso claro: não temer o homem que pode tirar a sua vida, temer a Deus que pode tirar a sua vida e ainda pode te lançar no inferno. O homem não, o homem só pode tirar a nossa vida, e se tirar, Paulo diz que é lucro para nós, nos beneficiou. O cristão é um benefício alguém tirar a vida, porque nós não podemos pedir a morte. No entanto, nós queremos viver a eternidade na glória. Lugar muito, não tem luta, não é possível que a pessoa não quer, eu sempre deixo claro, não é possível a pessoa quer ficar vivendo aqui toda a vida com enfermidade, com luta, tudo porque o Satanás está enganando, está mentindo, está falando: o seu Deus está aqui, ó, entendeu? Vai lá, não, lá está muito sacrifício, vai lá e tal. E eu faço esboço, mas eu fico sem gosto de ficar só na Bíblia. Então ele tomou o conselho, irmão, para nós não andarmos no conselho do ímpio. Só para garantir, fez 2 bezerros, né? E no deserto o povo adorou o bezerro de ouro, e ele fez 2 para garantir que seria esse. Dá muito trabalho em Jerusalém. Aí por que ele fez isso, irmão? Botou um no bezerro, porque o povo, ele é assim, né? Aí eu lembrei aqui, então, por isso que é bom esboço. Lembra da mulher samaritana? É uma preocupação que o povo tinha. Onde que é para adorar o Senhor? Né? Em Jerusalém ou nos montes? A mulher samaritana perguntando. E já por causa disso aqui, ó. Isso aqui aconteceu, né? Acontece depois isso aqui, né? Isso aqui é lá dos reis, história dos reis. Muito longe de Jesus ainda. Mas já tinha essa herança lá, porque aqui fala que é nos montes. Quer dizer, não é para ir a Jerusalém. Não é isso que ele falou? Ó, vai subir a Jerusalém. Aqui botou em Betel, aqui um monte, no outro. Aí Deus vai ver aqui que ele fez uns altos nos montes. Aí Jesus falou assim para ela: o quê? Que o verdadeiro adorador, aquele que adora o Deus verdadeiramente, não tem lugar para ele adorar. Qualquer lugar ele adora. Ele adora em espírito e em verdade. Ou em Jerusalém,
ou no monte. Então havia essa preocupação por causa disso, por causa desse ensinamento herético aqui. Então, ele diz assim, onde devemos adorar? Agora, você já reparou que o alvo é roubar a verdadeira adoração de Deus? Roubar a verdadeira adoração. O alvo é esse, nos colocar contra, desde o paraíso é assim. Tudo que o inimigo faz é com esse propósito. Nós estamos vendo hoje na internet, todo dia, como eu falei para os irmãos, eu vi um vídeo em Jerusalém. Eu sou apaixonado por Israel, eu sou doido para ir lá. Eu vi um vídeo essa semana, ou foi ontem, de 2 missionárias sendo atacadas por crianças de roupinha, camisa branca, com aquele kipazinho na cabeça, e o adulto só acompanhando. Quer dizer, no mínimo ele estava instruindo as crianças para fazer aquilo, os meninos para jogar pedra na missionária, e bater, e agredir. E olha só, em Jerusalém, a missionária estava pregando, falando de Jesus. É por isso que eu falo para os irmãos, no céu vai ter dois povos, né? Só 2 povos, não, só 2 povos não, perdão, hoje só existe um povo, 2 povos hoje, e no céu só vai entrar um. Existe hoje o povo de Deus e os ímpios. Os ímpios está incluído Israel, porque no céu não vai entrar porque é judeu, só vai entrar se o judeu se converter. O judeu, aí sim, só vai entrar o cristão no céu. Então não importa se ele é judeu, se ele é africano, se ele é, da onde é que ele é, se ele é chinês, se é japonês, se é coreano, inclusive judeu, tem que se converter a Cristo para entrar no céu, porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não vai ter ninguém no céu, porque ele falou assim, não, estou aqui porque eu sou judeu. Não, você está ali porque você se converteu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados e foi para o céu. Tanto é que vai ser enviado 2 testemunhas para pregar para o judeu, para dar mais uma oportunidade para deles se converterem a Cristo, porque só vai entrar cristão, só vai entrar seguidores de Cristo, discipulados por Cristo. Ímpio não vai entrar. Quem não creu em Jesus, Jesus falou isso, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem outro caminho, todos vão ter que ser isso aí. Mas o alvo do adversário ainda é esse. Versículo 29, irmão, e 30, ele diz assim, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito, se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Quer dizer, o povo aceitou, gostou da facilidade, não precisa mais subir para Jerusalém. Para que ir lá longe? Para que não sei o que, né? Para que fazer isso? Vamos fazer a mesma coisa. É a mesma coisa, o Deus de vocês está aqui, e foi lá adorar o bezerrão. Adorar o bezerrão. E quanto que na cultura judaica, né, na origem, o bezerro, na verdade, era sacrifício, não era Deus, não. Tanto, né? Sacrifício. Bezerro era para ser sacrificado, não era para ser sacrifício, para ser adorado, né? Então ele faz você adorar a comida, nossa comida, adorar a comida. Você vê como o adversário é maligno. E isso, irmão, levou o povo a pecar contra Deus. Também fez casa nos altos e constituiu o sacerdote dos mais baixos, que não eram filhos de Levi. Porque o sacerdócio de Deus do judaísmo, nessa época era o judaísmo. Hoje nós estamos aplicando ao cristianismo, mas nessa época ainda era o judaísmo. Então os sacerdotes teriam que ser da tribo de Levi, sacerdote de Deus, que Deus estabeleceu 12 tribos, uma para sacerdócio. Então quer dizer que ele criou lá um sacerdócio do qual estava claro que não era de Deus. Ainda pregou aqueles camaradas mais baixos. O mesmo nós vemos acontecendo hoje. Quantas igrejas têm ido por linhas e constituído sacerdotes a bel prazer, fora do que diz as Escrituras? Porque as Escrituras diz como é que é o sacerdote.
Quem é que pode ser um pastor? Está dizendo ali, quem é que pode? Então tem que se enquadrar naquilo ali. Não é assim, né? Não pode ser neófito. Tem que ter tempo, tem que ter sido experimentado, tem que ter sido provado. O camarada nunca foi na missão, nunca fez nada e virou pastor. Sem aprender, sem nada. E no versículo 32, irmãos, ele diz assim, ó: e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, olha que interessante, no dia 15º do mês, como aqui que entra o interessante, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente, e fez em Betel sacrifício de bezerro, tudo a mesma coisa. Olha só, o que eu observei nesse versículo aqui, que eu tirei? Que ele copiou as festas de lá. Para quê? O povo ficar feliz aqui, copiando a festa de lá. Aí hoje você vê também essas cópias. Uma igreja vai numa outra, vê uma coisa diferente, aí quer copiar, quer fazer igual, quer encher a igreja, não está preocupado com o ensinamento, está preocupado em encher a igreja. E aí copia. É o caso de Jeroboão. Ele estava preocupado em perder os membros dele. Bom, se eu não copiar a igreja que está na moda, que está isso, que está aquilo, eu vou perder os membros. Se perder, eu fecho a porta e entrego a chave por mim. Mas eu não vou fazer a cópia como Jeroboão. Ele copiou até as festas lá de Israel, que é para poder, né? E me copiou assim, no sentido de transferindo para outros deuses, para o bezerro do ouro. E os irmãos observaram que no. Entendeu? Ó, voltando lá no versículo 27, trazer a ênfase a um detalhe, ó: este povo subiu para fazer sacrifício à casa do. Então ele sabia, cara, do Senhor. Ele fez um negócio consciente. Ele se levantou contra Deus conscientemente. Que o povo estava indo para a casa do Senhor. E hoje a gente vê às vezes pessoas às vezes brigando e querendo pegar o velho. Hoje quase não se tem muito salvação, mas a maior parte é a pessoa que foi de uma igreja para outra. Porque aqui é mais perto, sacrifício melhor, tem a mesma coisa de lá, está mais bonito ainda, tem mais não sei o que, faz isso, faz aquilo, tem um movimento assim, sabe? E vai facilitando as coisas. Mas que deu as almas novos convertidos? E ele diz assim, ó, então ele copiou, até isso Satanás copia. E o sacrifício, e aí você vai observar que o Satanás, esse negócio do sacrifício, como eu falei antes, o Satanás copiou também para ele. Mas o sacrifício, ele tinha um objetivo, porque ele apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi sacrificado, o véu se rasgou de cima a baixo, o judaísmo acabou, o sacrifício acabou, tudo acabou do judaísmo, foi findado ali. Mas na macumba faz sacrifício até hoje. Amém? Faz até hoje. O que copiou faz até hoje. Continua copiando. Quer dizer, deuses falsos, sacerdócios falsos. E versículo 33, ele diz assim, ó: e sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês. Ó, ele sacrificou o quê? No 8º mês, né? No 5º do 8º mês, que ele sacrificou o que ele tinha imaginado, no seu coração. Entendeu? O camarada com o coração corrompido, ele vai fazer aquilo que tem no seu coração. Jeremias falou que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Ele se aconselhou mal e colocou no coração dele coisas que desagradam a Deus. Por isso, irmão, vigia o coração, não vai pelo coração, não estou sentindo, não vai nessa de estou sentindo, não. Confira com as escrituras o que diz as escrituras. Esse negócio de estou sentindo, o coração é enganoso. E ele fez isso, ó. E ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa
aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Então, irmãos, Deus pesa a mão. Fechando aqui esse aqui dele aqui, essa parte aqui do versículo, você vai abrir no 14, passar mais uma página, versículo 2, fala assim, ó: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Ó, o negócio começou a complicar para o lado dele. Aí, ele manda, se você ler o texto, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te. O negócio começou a complicar, se você ler tudo aqui, eu peguei só o versículo 14, capítulo 14, mas já começou aqui, Deus já falou, o profeta já foi lá, aí entrou aqui no meio aquela história do profeta velho, lembra? Que o profeta novo foi lá, aí o velho, fica aqui e tal, e entrou aqui nesse meio aqui, foi lá e profetizou contra, né? E já começa a acontecer, já aqui no 14 o negócio já começa a se cumprir. Aí ele chama a esposa dele, ó, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te. Ó, aí a mulher, irmão, tem que ter sabedoria para não seguir o marido, obedecer o marido naquilo que está desagradando a Deus. Lembra de Ananias e Safira? Safira podia não ter morrido, mas ela ficou de acordo com Ananias, enganar o Espírito Santo, morreu. Muitas mulheres aconteceram isso, já Abigail não. Abigail, o marido queria fazer de um jeito, os irmãos lembram da história de Abigail. Ele é louco, procurou Davi, no final o homem morreu, ela casou com o rei. Olha só que beleza. Agradar a Deus, irmão, é outra coisa. Confie em Deus. Tem duas apostas, fica sempre do lado de Deus. Amém? Fica sempre do lado de Deus. Ele vai dizer, disfarça-te, para que não te conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, lá em Judá, vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías. Agora ele foi procurar o profeta. Ele fez tudo errado. O profeta rasgou as vestes, deu 10 na mão dele, e ele fez tudo errado, não consultou mais o Senhor. Isso nós costumamos fazer às vezes na igreja, irmão. Negócio dá uma melhoradazinha, não aparece mais na igreja, não consulta mais o Senhor, não quer mais adorar o Senhor, tem que ganhar dinheiro, tem que não sei o que, tem que aproveitar a oportunidade, tem que não sei o que lá, e foi o que Jeroboão fez. Aí apertou, vai lá, mulher, vai lá quietinha, deixa ninguém saber que é a esposa, não, e procura o profeta Aías, que foi ele que profetizou e tal. Aí no versículo 11, quem morrer, o profeta falou assim para a mulher dele, ele falou outras coisas aqui, mas vou ficar só nisso aqui, em caso o irmão ler tudo direito, quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães comerão. Isso se cumpriu aonde? Lá em Jezabel. Quem morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morre. Foi procurar o homem de Deus, irmão. Veja como Deus de amor, o Deus maravilhoso que é amor, Deus é amor, é misericordioso, mas não é manipulável. Ele é imanipulável, não tem como manipular Deus. Agora eu vou fazer, não vai fazer nada. Quando vê, a mão está pesando, porque fez promessa, fez pacto, fez aliança e não cumpriu. O profeta Aías falou assim: meu irmão, a mesma coisa aconteceu com Saul. Samuel não ungiu Saul rei, depois falou a mesma coisa, o rei não foi tirado de você, filho. Rasgou as vestes, né? A mesma coisa, rasgou, foi tirado de você, foi dado a outro que é melhor que tu. Amém? Porque se Deus levanta, se Deus abençoa, nós temos que ter gratidão, irmãos. Gratidão. E não é só gratidão porque Ele nos deu coisa, não, porque Ele é Deus. Já pensou você saber que o seu Deus é o verdadeiro Deus, que tem gente adorando o rato? Você não pensa? Eu fico pensando nisso, o privilégio que eu tenho. Tem gente adorando cobra. Quando eu passo, eu meto a pedrada nela, paulada. E o seu ambientalista vê esse vídeo e não vai gostar.
que eu detesto cobra. Ele realmente pôs uma inimizade. Eu não tenho medo dela, não, eu detesto mesmo. Se eu ver, eu quero matar. No zoológico eu vou catar felizar lá, mas na rua, se eu ver, eu pego um pau, não vou não. Enquanto eu fico preocupado ela morder alguém depois, já que eu vi, eu passa a foice nela. Não tem medo não. Uma vez eu pegar uma grandona, era jiboia, mas eu era garoto, e ia passando no caminho assim, eu vi só o corpinho dela assim, ó, porque é mato, né? Morar na roça, tudo mato, de bebetar. Ela ia passar com a bicicleta no caminho assim, eu freiei assim rápido, eu vi um toco assim, percebi que estava se mexendo, era uma jiboia, nossa. Aí eu larguei a bicicleta, voltei para procurar alguma coisa, quando eu voltei, eu não sabia se ela passou para lá ou se ela passou para cá, pro mato. Eu falei, no mato eu não vou entrar também, não vou ser bobo. Não sei para onde ela foi, eu vou entrar. Aí eu larguei para lá. Mas já queria pegar ela. Aí, irmão, o profeta falou assim, quando tu entrar, o menino morre. Deus diz através do profeta que vai morrer todo mundo lá na casa dele. Morreu todo mundo e o reino foi tirado dele. E se os irmãos acompanhar a história do reino, por isso os judeus não se davam com Samaria. Israel depois se perdeu, Deus levantou adversário para eles, né? E destruiu tudo e infiltrou pessoas lá, né? Para poder misturar as raças, para não ser só, mas para perder a linhagem. Olha só, perdeu a linhagem que eles tinham com Judá, porque misturou tudo, perdeu até a linhagem, porque o adversário foi lá e misturou tudo. O adversário não é bobo não, o inimigo mente mesmo, engana mesmo, ele não é bobo não. A única burrice dele é se achar igual a Deus. Fora isso, se a gente der bobeira, ele dá rasteira na gente. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos ver essa história aqui, isso aqui não só como uma história de Israel, mas como a palavra de Deus para nós hoje. Isso que aconteceu aqui se repete, está se repetindo de novo. Já se repetiu várias vezes e continua repetindo hoje. E se repete, em nossas vidas. A mesma oportunidade que Deus deu a Jeroboão, Ele nos dá também. Em outras coisas, claro, né? Mas nos dá muitas oportunidades. Muitos motivos nós temos para glorificar o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé. Glória a Deus.